A depilação, como forma de remover o excesso de pelos nas axilas, é considerada a mais conveniente. Entretanto, ela deve ser feita corretamente. Caso contrário, pode ocorrer irritação ou danos à pele. Para que serve a depilação das axilas? À medida que as meninas e os meninos crescem e se tornam adultos, homens e mulheres começam a ter um crescimento intenso de pelos nas axilas. Importante, axilas sujas não são apenas uma fonte de odor desagradável, mas também têm uma aparência repulsiva. Para manter as regras de higiene e a boa aparência, é recomendável remover regularmente os pelos nesse local. Isso é especialmente importante para os adolescentes. No entanto, é preciso lembrar que a pele nesse local é muito delicada, e a depilação deve ser feita com cuidado para não traumatizar a axila. Vantagens: a realização desse procedimento caseiro pode ser desejável pelos seguintes motivos. A limpeza das axilas removerá o mau odor e as impurezas dessa área do corpo. O cabelo sujo é um terreno fértil para germes. Em alguns casos, a depilação das axilas é feita para tornar a aparência mais atraente. Se isso é necessário ou não, cabe ao indivíduo decidir. Desvantagens: em alguns casos, a depilação pode trazer problemas. Nesse procedimento, é preciso enfrentar o fato de que a pele nesse local não é apenas delicada, mas também irregular. Os pelos crescem em direções diferentes, o que pode tornar o processo de depilação desconfortável. A realização do procedimento pode causar inflamação ou trauma na pele. Esse tipo de depilação precisa ser repetido com relativa frequência. Pode parecer tedioso para o indivíduo. Sabe-se que os pelos da axila crescem mais rapidamente do que em outras partes do corpo. Às vezes, apesar da depilação cuidadosa das axilas, os pontos pretos dos pelos cortados são visíveis. Nesse caso, é necessário recorrer à aplicação de medidas adicionais para resolver o problema. Homens e mulheres. Para meninas e mulheres, uma das razões para depilar as axilas pode ser o fato de que isso as torna mais atraentes. Importante para homens e mulheres, ele ajuda a eliminar odores desagradáveis e impurezas da pele. O procedimento exige algum esforço, mas dá a oportunidade de se sentir mais confiante. Se é possível depilar os pelos sob os braços de uma mulher ou de um homem, a decisão final é tomada pela própria pessoa. Como se depilar corretamente? Antes de depilar as axilas, é preciso escolher e comprar uma lâmina de barbear de qualidade. É importante que ela seja nova e bem afiada. Não é recomendável usar uma ferramenta que já tenha sido usada várias vezes, pois, nesse caso, a lâmina não estará mais tão afiada quanto necessário e não será possível raspar os pelos com precisão. Preparação da pele. Antes de depilar as axilas, é recomendável tomar uma ducha e se secar. Se houver uma camada queratinizada visível, ela deverá ser removida com esfoliante. Um gel emoliente deve ser aplicado nas axilas limpas e secas. Isso é importante não apenas para hidratar a pele e prepará-la para a depilação, mas também para limpar os resíduos de antitranspirante que podem fechar os poros. Lembre-se, o sabão não deve ser usado nesse caso. Ele pode ressecar a pele, o que causará um tratamento de baixa qualidade. Recomenda-se aplicar um gel na pele para amolecer os pelos antes de iniciar o procedimento. Escolha da máquina e dos cosméticos. Pensando em como depilar adequadamente as axilas, é importante usar uma lâmina de qualidade que não tenha sido usada antes. Nesse caso, ela manterá sua nitidez. Há marcas de lâminas de barbear à venda que oferecem conveniências adicionais. Será conveniente se a máquina adquirida tiver uma almofada de gel especial que hidrata a pele e os pelos que precisam ser depilados. Ao usá-la, você precisa seguir as instruções da máquina. Dica: depois de usar a ferramenta, a lâmina deve ser lavada com água para que não haja sujeira nela. Técnica de depilação importante. Antes de iniciar o procedimento de depilação, é necessário levantar o braço no qual será feita a depilação da axila. Sob essa condição, a pele se suavizará e esticará todas as irregularidades que estiverem nela. Os pelos que precisam ser removidos geralmente crescem de forma diferente, sem nenhum sistema. Por isso, para removê-los com cuidado, é necessário passar a lâmina de barbear em diferentes direções. Você pode usar um fotodepilador e recomenda-se aquecer a pele antes de iniciar o tratamento. Isso pode ser feito não apenas tomando uma ducha, mas também usando uma toalha embebida em água quente. Ao se barbear, não use força. A pele nessa área é delicada e a força repentina pode causar lesões. Para garantir que a ação de barbear seja fácil e deslize bem, use uma lâmina de barbear nova e lubrifique a pele generosamente com gel de barbear. Após cada ação de barbear com uma lâmina de barbear, você deve enxaguar suavemente a lâmina em água corrente. Recomenda-se que os movimentos sejam curtos. Nesse caso,
o risco de se cortar é reduzido. Pode ser necessário fazer barba novamente. Nesse caso, lubrifique as cerdas com gel todas as vezes. Após o término do procedimento, as axilas devem ser enxaguadas qualitativamente com água limpa. Para secar a pele, você deve enxugá-la cuidadosamente com uma toalha. Se desejar usar um barbeador elétrico, o procedimento deve ser realizado de acordo com as instruções. Existem dispositivos que funcionam somente se a pele estiver seca. No entanto, também existem modelos que são adaptados para um procedimento úmido. Antes de usá-los, é necessário umedecer abundantemente as axilas com creme de barbear. Ao mesmo tempo, leve em conta que, para um procedimento mais eficaz, será útil encurtar os pelos, como depilar as axilas sem uma lâmina de barbear. Isso pode ser feito sem o uso de um dispositivo. Isso pode ser necessário em uma variedade de situações. Remoção de pontos pretos. Em alguns casos, pode ocorrer uma situação em que, apesar de os pelos terem sido cuidadosamente raspados, os pontos pretos dos pelos raspados permaneçam visíveis na pele após o término do procedimento. Nesse caso, a repetição da depilação não resolverá o problema. Irritação da pele devido à depilação inadequada. Nessa situação, recomenda-se fazer a depilação. Para uso independente, é possível comprar o dispositivo apropriado, mas é preciso levar em conta que o custo é significativamente mais alto do que o de uma lâmina de barbear. Se não quiser fazer isso sozinho, você pode recorrer a profissionais de cosmetologia. Existem diferentes tipos de depiladores, que podem usar diferentes princípios de ação em seu trabalho. Como resultado, os pelos ficarão mais finos após cada tratamento até que os bulbos de onde eles crescem sejam completamente destruídos. O efeito desse tratamento será longo. O uso de um creme especial. O texto a seguir explica como depilar as axilas sem lâmina de barbear. Ao escolher um creme adequado, é necessário levar em conta que tenha uma marca de que foi projetado para peles delicadas. Também é importante que o primeiro remédio selecionado não cause reações alérgicas quando usado. Para ter certeza de que é inofensivo, você deve aplicar uma pequena quantidade em alguma parte da mão e aguardar 5 minutos. Em seguida, enxague suavemente a área e certifique-se de que não haja reações alérgicas. Caso contrário, é recomendável preferir outro creme. Em seguida, é necessário prosseguir com o procedimento. Antes de aplicar o creme e como depilar as axilas, você precisa lavá-las bem e secá-las. Em seguida, aplique o creme de depilação e espere o tempo indicado nas instruções. Quando terminar, resta usar as tiras para aplicação, que foram incluídas com esse creme. É melhor fazer a remoção na direção contrária ao crescimento dos pelos. Você também pode usar tiras de cera para a depilação. Após o término do procedimento, não é recomendável aplicar cremes ou outros cosméticos nas áreas da pele onde a depilação foi realizada. Isso é para evitar irritação após a depilação das axilas. Cuidados com a pele após o procedimento. Se a depilação tiver sido feita, você não deve nadar na piscina por um tempo. O cloro presente na água pode causar irritação na axila. Após a depilação, recomenda-se tratar a pele lisa com um creme que tenha efeito hidratante e nutritivo. Deve-se usar uma lâmina de barbear afiada para o procedimento. Possíveis complicações após a depilação. Como os pelos sob os braços crescem rapidamente, algumas pessoas repetem o procedimento com frequência, outras o fazem diariamente. Há algo para se ter em mente. Não se recomenda que a depilação das axilas seja feita em intervalos curtos. Isso se deve ao fato de que a pele tratada pode ficar traumatizada. Se forem encontrados pelos encravados ou outras situações difíceis, é necessário usar métodos especializados para eliminá-los. Isso pode ser feito com cera, depilação ou outros. A depilação qualitativa das axilas é saudável e ajuda a pessoa a ficar bonita, mas esse procedimento exige uma execução cuidadosa e precisa.